deixar seu filho com o celular na mão, principalmente sozinho, é como você pegar uma criança, levar até a porta de um shopping e dizer: tchau, filho, te busco daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não deixem seus filhos com os celulares sem supervisão, principalmente. Esse é um vídeo diferente do que eu tenho feito aqui. É um canal de liderança e comunicação, mas por um outro lado, a maior liderança, a liderança mais importante que a gente pode exercer para quem é pai, para quem é mãe, é a liderança sobre o seu filho. E eu vim falar com você um pouco sobre a minha experiência de pesquisadora e de mãe. Eu pesquiso o tema mídia e infância desde 2012, portanto lá se vão 13 anos. No mestrado, eu abordei crianças de 7 a 12 anos, e no doutorado, portanto, mais recentemente, eu publiquei minha tese de doutorado em 2019, foi sobre o uso de smartphone por crianças pequenas, de 3 a 6 anos. Temos esse caso recente da Sara, de 8 anos, que morreu depois de participar de um desafio do TikTok que exigia inalar o gás ou aerosol de um desodorante. Eu entendo, como mãe, que nós temos uma vida atribulada, uma vida corrida, que muitas vezes nossos filhos não sossegam, que a gente precisa ter aqueles 10 minutos para fazer uma comida na cozinha ou para respirar. Só que quando você deixa o seu filho com o celular na mão, você está deixando ele acessar o mundo, né? E uma coisa que eu chamo a atenção, deixa eu catar até aqui o outro celular. A criança fica aqui e você não está vendo o que ela está fazendo. E as pesquisas mostram, não só no Brasil, a minha pesquisa mostrou isso, mas em países como Portugal e Reino Unido, que os pais subestimam a capacidade, principalmente da criança pequena, criança de 2, 3, 4 anos, de navegar por aqui, só que isso daqui é intuitivo. A minha orientadora de doutorado fez uma pesquisa, já tem alguns anos, em que era dado um tablet para bebês, e o bebê conseguia fazer esse movimento aqui. A gente tende a dizer assim, essa geração nasceu sabendo usar o celular. Não. A geração, seja ela qual for, a criança aprende observando os adultos à sua volta. E o que eu mais vejo ultimamente, um dia desses eu estava num restaurante e eu observei que sentou uma mãe com uma criança, um bebê, sei lá, ele devia ter 8 meses, e já tinha um suporte de celular no carrinho para o bebê ficar aqui assim, ó, enquanto a mãe ficava no seu próprio celular. E vejam, eu não estou aqui julgando, eu estou querendo fazer um alerta aos pais sobre os malefícios de deixar uma criança, principalmente uma criança pequena, com isso daqui, mas eu falo de crianças no geral. A criança fica aqui primeiro, isso causa problemas de visão. A criança começa a não conseguir mais fazer contato visual com outros seres humanos. Outro dia, no condomínio onde eu moro, eu entrei com os gêmeos e tinha uma mãe, entrou uma mãe num determinado andar, a filha menor do que os meus filhos, que tem 3 anos e meio, aqui assim, ó. E a mãe com o celular dela. E aí eu olhei aquela situação, só pensei, meu Deus, está errado isso. E aí um dos meus filhos, de tanto ouvir eu dizer, celular não é para criança, celular é coisa de adulto, ainda me deixou numa saia justa, porque ele olhou para mim e falou assim, na frente da mãe e da criança, e a sensação que eu tinha é que a criança não sabia nem que estava no elevador. Mamãe, criança não pode usar celular, celular é coisa de adulto. E aí eu fiquei sem graça, e essa mãe disse para mim assim, se justificando, como se ela precisasse se justificar para mim. Mas eu preciso fazer as coisas, se eu não der o celular para ela, eu não faço nada. Gente, eu sou mãe solo de gêmeos. Sou privilegiada, tenho ajuda algumas vezes de babá, mas eu passo os finais de semana praticamente sozinha com meus filhos. E eu não dou o celular. Dou televisão? Sim. Coloco lá a televisão num determinado desenho, YouTube Kids, por exemplo, que tem uma série de filtros ali e eu acompanho. Eu posso estar até fazendo outra coisa, mas eu estou escutando
o tipo de conteúdo que eles estão acessando. Aqui no celular, muitas vezes, a minha pesquisa de doutorado mostrou isso, a criança fica sozinha, sem supervisão. E por mais que se esteja discutindo, e é uma discussão importante, qual é a responsabilidade das redes sociais, no uso dessas redes por crianças, a mediação familiar é a mais importante. Os pais precisam fazer letramento digital, os pais precisam entender como funciona isso aqui, precisam entender que existem filtros que você pode baixar para que o seu filho não tenha acesso a qualquer conteúdo. Os pais precisam estar perto orientando. Na minha pesquisa de doutorado, teve o caso de uma criança pequena, de 1 ano de idade, que os pais deram um celular de presente para ela com 1 ano de idade. E a mãe reclamava que de madrugada ela acordava e estava lá pequena, sentada na cama, mexendo no celular. Isso aqui é altamente viciante. Só teve uma vez que eu cometi o erro. Meus 2 filhos, eu tive que levá-los para emergência junto com a babá, os 2 estavam com febre. E aí a gente teve que fazer, corre com um para fazer raio-x, corre com outro para aplicar medicação. Eu resolvi dar o celular para um e a babá deu o celular dela para o outro. Sabe o que aconteceu? Quando a gente saiu do hospital e eu tirei o celular da mão de um, ele berrava: "Eu quero o celular!" Porque isso aqui gera dopamina. Isso aqui libera, faz com que neurotransmissores de felicidade, de bem-estar ali momentâneo, sejam liberados pelo nosso cérebro. Só que é importante entender que muitas crianças hoje são diagnosticadas com déficit de atenção de tanto permanecer na frente do celular. Então, mas Jaqueline, o que eu faço? Eu preciso levar meu filho numa consulta médica e ele não sossega. E acredite, os meus não sossegam. O que eu faço? Eu levo adesivos, por exemplo. Tô sempre com adesivo de qualquer coisa, de besteira. Às vezes eles ficam colando adesivo em cima de mim. Eu levo lousa, que parece até um tablet, que eles possam desenhar. Eu conto história. Às vezes eu fico ali na sala, da espera da consulta, tem uma televisão passando um desenho, eu fico falando, olha o desenho, começa a conversar, eu conto história. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Só que a mediação familiar, ela é fundamental. Somos nós, adultos, que precisamos fazer essa mediação. E nós devíamos ficar menos tempo também com isso daqui. Porque quanto mais tempo você passa neste aparelhinho na frente do seu filho, mais o seu filho vai ter interesse em fazer o mesmo. Então, o ponto principal, vou dar um outro exemplo. Eu percebi, mesmo ali, estando com eles no YouTube, eu percebi que eles começaram a ficar agitados por conta da dinâmica do YouTube. Termina um desenho e emenda no outro, termina um desenho e emenda no outro. E eu comecei a ver a seguinte situação. O desenho começava, só tinha 10 segundos de desenho e um deles já estava dizendo assim: mamãe, não gostei, passa para o outro. Mamãe, não gostei, passa para o outro. Poxa, na nossa época era o Pica-Pau, tão condenado, mas se a gente não gostasse daquele episódio do Pica-Pau, a gente ia ter que esperar até o fim, só tinha aquele desenho. E aí foi quando eu baixei o YouTube Kids, que não tem, você consegue configurar para não emendar um desenho no outro. Prestem atenção na relação do seu filho com o smartphone, evitem. Criança pequena não tem que ter isso aqui na mão, porque as consequências vão ser muito ruins, se não a curto, a médio e a longo prazo. O caso da Sara, da morte dela por inalação do desodorante, é um caso extremo e aí chama atenção. Só que no dia a dia, as crianças estão passando muito tempo aqui com isso daqui. E não se iludam, como eu disse. Nós subestimamos a capacidade de crianças pequenas de baixar programa, de navegar por isso daqui. E a mediação familiar é essencial. Então, leia sobre programas para você restringir. Você consegue, inclusive, baixar programas no celular, isso para crianças maiores, na verdade, pré-adolescentes, que você consegue identificar exatamente onde o seu filho navegou. É muito importante. No passado, se seu filho tivesse no quarto, sozinho, ele estava seguro e você estava tranquila. Hoje, se teu filho está trancado no quarto com acesso à internet, ele está
acessando o mundo e pessoas criminosas podem chegar até ele. Por favor, revejam os seus hábitos e a permissão que vocês dão aos seus filhos para usarem o celular.